Bem, amigo ouvinte, como nós anunciamos durante toda a semana, né, nós vamos receber aqui, já estamos recebendo, né, os convidados especiais. Em nossos estúdios estão o Walter Borino, né, que é apoiador da Fazendinha, Fazenda Esperança de Ibiporã, e também faz parte, né, dessa comitiva. A Ana Cláudia está aqui conosco, a Cristiane Moraes, a Filipa, né, que é a coordenadora da Fazendinha, a Maria Rosa, que é voluntária, que faz parte também da presidência. E também a nossa convidada especial, que é a Claudineia Pereira. É isso mesmo? Claudiane Pereira. Claudiane Pereira. Sempre tem que errar o nome de alguém, viu? E o Mário também, que está nos assessorando aqui, com a graça de Deus. E a dona Helena, né, a nossa redatora-chefe. Seja bem-vindo a todos. Alex, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Advento FM. Tá, vamos começar aí com o bom dia da Filipa. Bom dia, Filipa. Bom dia, quero desejar as minhas felicitações ao Dia do Trabalhador hoje, a todos os ouvintes, e desejar um ótimo dia, que seja um dia muito abençoado. Amém. Amém. Também a Ana Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia, o Walter Borino também está aqui conosco. Bom dia, Walter. Oi, bom dia, Cláudio. Bom dia, Alex. E bom dia às pessoas que estão aqui participando e a todos os ouvintes. Bom dia. E bom dia aqui, o pessoal que está aqui na retaguarda, né? Logo eles vão entrar aqui também na mesa aqui para a gente debater um pouquinho, né? Mas vamos lá, Alex, qual que é a coordenada de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as comunidades terapêuticas, né? Sobre a Fazenda Esperança da cidade de Ibiporã, a qual a Filipa João Luiz Ferro, de 25 anos, é a responsável pela fazenda. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, eu vou ler um texto aqui, ó. As comunidades terapêuticas são regulamentadas pela resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC número 29, de 30 de 6 de 2011, atendendo à Lei 12.101 de 2009, Lei da Filantropia, a Política Nacional sobre Drogas e a resolução do CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, número 1, de 19 de 8 de 2015, e a Lei 13.840, de 5 de junho de 2019, é uma lei até relativamente nova, que regulamenta, né? Antes dessas regulamentações, todas essas entidades eram fiscalizadas apenas com base nas normas sanitárias. O Conselho Nacional de Política de Drogas, CONAD, aprovou uma resolução que regulamenta essas comunidades terapêuticas. Essas entidades realizam o acolhimento voluntário de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas. Agora elas integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e possuem uma ferramenta normativa adicional, além da RDC da Anvisa de 29 de 2011. O marco regulatório das comunidades terapêuticas no Brasil visa garantir um espaço digno, respeitando os direitos humanos e contribuindo para a reinserção social e proteção dos usuários abusivos de drogas. Esse processo envolveu a participação da sociedade civil. Além disso, é importante destacar que as comunidades terapêuticas não integram o Sistema Único de Saúde, SUS, nem o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Elas fazem parte da rede suplementar de atenção, recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas. Então aqui é um parâmetro que a gente pegou para falar sobre quem regulamenta essa questão no Brasil, né? Lembrando que não é um campo, né, solto aí, sem regulamentação. Né? Vamos começar aqui com a presidente da Fazenda, né, que é a Filipa, falando sobre quais os métodos de acolhimento que a Fazenda, por exemplo, eu tenho alguém que eu posso levar lá que está precisando de tratamento. Qual que é os passos que a gente segue para poder internar essa pessoa, quanto tempo essa pessoa fica e qual é o tratamento que vocês oferecem? Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? Só para deixar um pouco claro, né? A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica, como foi falado, né, acima, e que trabalha com a recuperação de dependentes químicos, né? E assim, a Fazenda da Esperança, assim, o nosso procedimento, o nosso método, né, para a entrada, em primeiro passo, assim, a gente exige da pessoa que tem que partir da pessoa a vontade realmente de mudança. Porque não basta só os familiares quererem, então o primeiro passo, o primeiro método é a decisão da própria pessoa, ou seja, a pessoa chega e fala, eu realmente preciso de ajuda, reconhece a ajuda, e nós pedimos para que a pessoa escreva uma carta, nos pedindo ajuda, para a gente perceber que realmente é ela desejando, né, ajuda. A família entra em contato com a gente conversa com a pessoa, né,
Depois, após escrever a carta, pedimos alguns exames para a pessoa fazer, porque na drogadição a gente sabe que elas ou eles, né, não têm tempo assim de se cuidar e se envolvem com muitas pessoas. Então pedimos para que façam certos exames, principalmente exames de sangue e testes rápidos, para a gente poder acompanhar a saúde dessa pessoa, porque o tempo da recuperação que a fazenda coloca é de 1 ano. Então, assim, exatamente a gente coloca 1 ano na Fazenda da Esperança para a pessoa vivenciar todas as datas anuais sóbria, né? Viver o aniversário, dia dos pais, dia das mães, né? Porque geralmente na drogadição eles não focam, nem se preocupam com essas datas. Então a gente determina 1 ano da recuperação para que possa realmente vivenciar todas as etapas anuais sóbrias e deles perceberem que é possível sim ser feliz sem a drogadição. Então, assim, eles fazem os exames, né? Após o procedimento da carta, né? Dos exames, né? Aí a gente marca com a família e eles vão para a internação. Muito bem. E lá vocês têm trabalho, vocês têm formação, vocês têm, por exemplo, a convivência com a família, isso já entra com tudo, uma agenda já ajustada, data de visita e tudo mais, para que eles possam se sentir também seguros, no sentido de que eles não estão ali sozinhos, né? Exatamente. A gente chama dos 3 pilares na Fazenda da Esperança. O nosso método terapêutico, né, trabalha com 3 pilares, que é o trabalho, a convivência e a oração. Então, a nossa recuperação na Fazenda da Esperança é denominada através desses 3 pilares, né? O trabalho para voltar à dignidade delas, né, ou dos nossos acolhidos, porque na maioria deles no mundo da drogadição, né, não trabalham, não se cuidam. Então, assim, o trabalho é forma de voltar à dignidade deles e deles se sentirem úteis, né? Um método, uma terapia. Tem a convivência para que elas possam aprender a conviver com todo tipo de pessoa, né, para poder estar formada na convivência, para ter uma boa convivência lá na comunidade quando voltares. E a espiritualidade, que é a nossa base da recuperação, né? Porque a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Então, assim, não é só a droga que elas vão lá para tratar, mas as drogas interiores também. Tem muitas pessoas que vão na fazenda não só por vício de droga, álcool, mas nossas drogas interiores, nossas misérias interiores. Então, a espiritualidade é a nossa base da recuperação. Entendi, muito bem. E que tipo de trabalho vocês oferecem lá? Por exemplo, geralmente a pessoa quando entra lá, ela está uma pessoa totalmente desregrada, né? Já está ali, às vezes, vivendo em situação de rua, né? Distante da família. E aí você fala, olha, você vai ficar aqui, você vai ter que trabalhar. A pessoa já fica um cria ali uma barreira para a receio, pessoa, né? Como é que vocês tratam isso e qual é o trabalho que vocês oferecem lá? Sim, então nós temos vários trabalhos, né? A gente trabalha com padaria, até porque a gente trabalha para se autossustentar, né? A Fazenda da Esperança vive através de providências, doações e trabalha para o autossustento. Então a gente trabalha com horta, né? Plantação, com os animais, criamos animais para poder sustentar a casa, limpeza da casa, né? A faxina. Tem criame de abelha também? Hã? Abelhas? Abelhas? Mel? Não, por enquanto não. Só os animais mesmo, a padaria, a horta, a planta, tem escala a cozinha. Então, toda semana a gente escala, elas fazem um trabalho diferente durante a semana, para que elas também possam desfrutar de todo o trabalho, porque o intuito nosso é delas saírem da fazenda sabendo fazer um pouco de cada coisa. Então, assim, toda semana a gente coloca de 2 em 2 ou 3, para poderem fazer trabalhos diversificados. Faz um rodízio, né? Isso, faz um rodízio, exatamente. Legal. O projeto ele é só para mulher ou é homem e mulher? É homem e mulher. Homem e São mulher. casas masculinas e femininas. Mas aí em Biporã somente as femininas, né? Isso. Aqui no Paraná, a fazenda de Biporã é a única feminina. Mas temos masculinas em Toledo, Campo de Mourão, Jandaia. A fazenda ela existe há 40 anos de existência. Então, assim, aqui no Brasil temos 164 fazendas masculinas e femininas. Estamos espalhados em todos os continentes, no mundo todo. Quantas unidades vocês têm? 164 só aqui no Brasil. Certo. E vocês são estilo uma franquia? O tratamento que é dado em Biporã é dado lá em São Paulo? É isso? Isso, o tratamento é igual, as regras são iguais. O procedimento assim terapêutico é tudo igual. Muito bem. Então, se eu tenho alguma pessoa para ser acolhido lá, eu faço. Primeiro essa pessoa vai fazer uma carta para você.
demonstrando nessa carta que ela tem interesse em fazer o tratamento. Exatamente. E ela, daí você vai avaliar e vai falar com a família. Tá. Vamos falar um pouco de custos, né? Sim. Quem que banca a fazenda? Eu imagino que quando você fala fazenda é uma área bem grande. Exatamente. Quem que banca essa fazenda? Como é que você trata os custos, né? Para a gente poder explicar para o público, né? Às vezes a pessoa está aqui ouvindo a gente e precisa muitas vezes do teu serviço. Como que você conduz essa ideia do custo para manter a pessoa lá? Então, todas as fazendas da Esperança a gente tem uma ajuda do governo que chama-se DEPAD. Antigamente era Senapred e mudou para DEPAD. É uma ajuda, né, que o governo nos faz, orienta para um determinado quantidade, né, de jovens lá. Só que esse valor não é suficiente para suprir todas as necessidades porque Custo alto, o né? custo alto. Então, por isso que a gente, com essa ajuda do governo, a gente precisa trabalhar para se autossustentar, ou seja, as produções que a gente faz de pães, biscoitos, horta, é para a gente vender, é para sustentar a casa, mas também a gente vende para poder se autossustentar. Tem E a lojinhas lá em Biporã que faz esse trabalho para vocês também, onde vocês colocam esses produtos? Não, Ou a vocês gente... saem A gente porta em vende porta? nas paróquias. Nas A gente paróquias. vende lá na matriz, na paróquia da matriz, nas missas, no PIME. E a gente está correndo atrás agora de mais paróquias para poder vender, porque os custos realmente são muito altos. E na feira, vocês não fazem esse tipo de trabalho? Quando pôr um banquinho na feira, lá não tem feira, lá em Biporã tem, né? Não, ainda não conseguimos. Precisamos talvez, né, A autorização da da prefeitura. autorização da prefeitura Entendi. para poder fazer isso. Mas por enquanto a gente vende mais mesmo nas paróquias, né? E a gente vive com base à providência, doações, né? E infelizmente esses dias, né, com algumas dificuldades a gente perdeu, foi interrompido por enquanto o governo, a ajuda que o governo oferecia, né, por causa da demanda é grande, então assim, a dificuldade acaba sendo maior ainda, né? Então, Acredito. mas a gente vive mais com base em providência, doações e se autossustenta. A gente trabalha para se autossustentar. Bom, vamos falar um pouquinho com o Valtinho aqui, que o Valtinho também é voluntário lá no projeto, né, Valtinho? Sim. E você pode falar um pouco do que você faz lá com a sua contribuição, né? Porque assim, mesmo que o governo ainda corte a ajuda, né, o benefício, ainda tem os Valtinhos da vida que contribuem. Tem o Valtinho que tá. Né? Vamos falar um pouquinho com o Valtinho então. Eu fui para a fazenda cerca de 12 anos atrás a convite de um familiar que está na fazenda há 30 anos. E ele sempre insistia que era para eu ir, para conhecer. Então eu falei, vou lá para conhecer, né? Eu fui e fiquei. Porque eu me encantei assim com a obra e mais com os resultados. E quando a pessoa chega na fazenda para conhecer, você fala assim, eu vou lá para levar a minha experiência, o meu conhecimento, né? E que eu possa ajudar, mas pelo contrário. A gente aprende, a gente mais recebe do que doa. Porque cada história de cada um dos que estão lá são lindas histórias. E você vê que cada dicto, né, que está lá na fazenda, atrás da história de sofrimento, de dor, existe um ser humano e uma pessoa boa, uma Sim. pessoa do bem. Sim. E eu tenho exemplos de pessoas que chegaram lá na fazenda só com, eu falo assim, só com a vida, Deus e o cachimbo. E hoje são pessoas do bem, reconstruíram a família, alguns chegam a empresários, né? Então é um trabalho maravilhoso e é um aprendizado dia a dia com cada um deles. E você está lá há 12 anos, Há 12 anos. firme ali, e você também ajuda a buscar donativos para sustentar o projeto. Sim, o meu trabalho aqui fora é procurar espaço que eu estou tendo com vocês aqui para divulgação da obra, né? Para angariar assim, alguma doação, algum recurso, né? E dentro do trabalho que a gente faz, do conhecimento que a gente tem, né, de todo esse tempo, muitas pessoas me procuram atrás de orientação, como que funciona, como que é. Então eu faço esse trabalho de orientar, de procurar ajudar a encaminhar. Sim. É pouco, mas para Deus é muito, né? E para aqueles que acataram a oportunidade, é válido. Esse ano, dentro desse trabalho que eu faço, já tem 5 pessoas que foram para a fazenda em cima desse trabalho que eu faço.
de Voluntariamente. voluntariado. A família me procura, eu converso, oriento, explico como que funciona, quais são as regras, e muitos acatam. Uns vão, ficam, outros Sim. acabam não Sim. aceitando, mas eu vejo como válido o meu trabalho. Muito bem. Bom, todos os coordenadores lá os coordenadores são ex que tiveram internados na fazenda e que hoje são coordenadores. É isso? Isso. Todos... Fala um pouquinho sobre isso daí pra gente poder entender como que funciona lá a gestão, né? Eles também não recebem salário, também ficam como voluntários. Sim. Então eles entraram lá para um tratamento, Sim. se recuperaram e resolveram ficar para ajudar. É o que diz na fazenda. Eles estão dando de graça o que recebeu de graça. Estão devolvendo um pouco do que devolvendo receberam. um pouco. Tem pessoas que saíram da rua, se recuperaram na obra, se identificaram com a obra. Aqui fora eles não tinham vida, não tinham família, porque na drogadição você só tem a droga, né? E tem pessoas que hoje ele é responsável da fazenda da América das Américas. Sim. A pessoa fala 3 idiomas e está dando de graça aquilo que recebeu de graça. Voltando um pouquinho ali para Filipa, a gente teria mais ou menos um índice, ou o Valtinho também, se ele tiver isso, um índice de recuperação de, por exemplo, entrando lá 100 pessoas. A gente tem, vocês têm esse controle, né? Porque depois que sai de lá também acaba perdendo o controle, né, Valtinho? Sim, esse ano até a gente teve Assembleia Geral, né? Porque geralmente a Assembleia Geral a gente se encontra lá em Guaratinguetá, que é a casa-mãe, onde tudo começou com a presidência, os regionais, todos os responsáveis, a diretoria. E a gente fala do índice anual das pessoas que passaram pela fazenda, porque, claro, tem alguns que ficam até no final, tem alguns que não ficam. Mas o índice desse ano são 10 mil acolhidos, juntando a parte masculina e feminina. Então, assim, a gente percebe que realmente a demanda é grande, porque mesmo para aqueles que não terminam um ano, pelo menos alguma coisa aprendeu na fazenda. A gente quer dar Deus, né, nas pessoas, não importa se fica um ano ou não, mas pelo menos dar um pouco o gosto, né, de Deus na pessoa já faz muita diferença, né? Tanto para aqueles que terminam, tanto para aqueles que não terminam. Então, o índice desse ano foram 10 mil acolhidos que passaram pelas nossas unidades. Muito bem. Eu pergunto isso, Cláudio, pelo seguinte, né? Um método eficiente, né? Ah, sim, com A certeza. gente vê tanta gente na rua, né? Muita gente Sim. dependente, né? Sim. E a gente não pode também deixar de falar, Cláudio, sobre o papel do Estado, né, na sociedade, né? Porque a base do que a gente vê hoje aí, o Estado trabalhando com as forças de segurança, aprendendo quem realmente coloca esses entorpecentes no mercado, né? Como é que vocês veem isso? Isso é eficiente? Isso funciona? Né? Porque enxugando o gelo, né, Cláudio? Ah, com certeza. Todo dia recuperando gente, cada dia mais gente entrando nesse segmento, né? E devastando as famílias, né? Sim, com certeza. Isso funciona? Você acha que é eficiente o Estado trabalhando com as forças de segurança aí para combate do crime organizado? Eu acho que sim. É? Acredito que sim. Muito bem. Interessante também aqui, que eu tenho aqui uma experiência aqui de uma pessoa. Essa Gen Fest em Aparecida foi agora esse mês de abril? Ou do Vai ano passado? acontecer ainda. Ah, então isso aqui foi do ano passado, então. Sim. Aqui tem a experiência da Silvia, ela tem 45 anos, ela viveu durante 30 anos na prostituição e no consumo abusivo de crack. Ela teve 9 filhos, aqui ela seguiu a risca, crescer e multiplicar. Né? E todos dado a doação, olha que coisa terrível, né? E hoje ela busca na fazenda o alto perdão e tem um sonho de conhecer todos os seus filhos e ela está lá já com 10 meses, né, de recuperação e pretende terminar esse ano que passou, né? Creio que já deve ter realizado o seu sonho de voltar a fazer uma missão. Quer dizer, ela vai voltar então para ajudar outras pessoas. Né? Exatamente. E temos outras experiências também, que logo mais nós vamos trazer aqui também, pessoas que estão aqui conosco, né? Que estão acolhidas na fazenda e também tem a sua experiência do antes e depois, né, Felipa? Exatamente, sim. E a Felipa, vocês podem notar também que ela tem um sotaque diferente, ela não é carioca não, tá? Eu ia perguntar isso, de onde ela veio, como é que ela apareceu aqui aqui na cidade de Biporã. Ô, Felipa, você pode contar um pouquinho da tua história? Você também teve internada na fazenda? Então, não, eu Você não... pode falar? Sim, eu não passei pela drogadição, mas o meu pai, ele já passou pela drogadição.
E cresci num ambiente assim muito abusivo, né, dentro da minha casa, porque meu pai era viciado. Aqui no Brasil ou lá? Lá na África, eu sou Na de África. Moçambique, né, sou Moçambique. africana. Desde os meus 5 anos, meu pai consumia muita droga, então assim, cresci realmente num ambiente muito abusivo, de violência. Os meus irmãos, quase a minha família toda consumia, né, e aquilo assim me machucava muito, né, de ver a situação da minha casa, né. E graças a Deus, com o tempo, meu pai foi se convertendo, mudou de vida. Hoje ele é um pastor de uma igreja evangélica. É um homem diferente do homem que eu vinha antes. Então, assim, isso me chamou muita atenção, me tocou muito. E quando eu conheci a Fazenda da Esperança, né, que eu escutava as experiências das meninas, principalmente, né, porque eu trabalho mais com a parte feminina, né, as mães, né, que perderam os seus filhos, eu me colocava no lugar dos filhos delas, de vendo a situação das mães, sabe, na drogadição, porque eu tive essa experiência dentro da minha casa, né, e me machucou muito. E naquele momento senti realmente um chamado de Deus muito forte de doar a minha vida por essas mulheres, com o objetivo dos filhos delas um dia ter orgulho das próprias mães, assim como hoje eu tenho orgulho do meu pai, né? Então, assim, é esse impulso que me motivou realmente a doar, a dedicar a minha vida, né? Comecei a fazer missão lá na África mesmo, depois me pediram para vir fazer aqui no Brasil. E para mim, assim, é uma realização realmente de um sonho. Cada acolhida, né, cada menina que eu acolho na fazenda, vejo elas mudando de vida, vejo elas se cuidando, se amando. Eu recebo elas um antes e um depois, de ver a diferença. Não tem explicação, não tem dinheiro no mundo que pague isso. E eu vejo como se fosse meu pai, né? Elas vejo a mudança que eu acompanhei do meu pai até hoje. E eu sinto esse orgulho. E a mesma coisa que eu acredito que os filhos delas também acabam sentindo o mesmo que eu senti. Então isso que me impulsiona todos os dias, né, a renovar o meu sim. Não é fácil, né, mas a alegria, a sensação é maior que as dificuldades. Muito bem. A instituição de vocês é ligada à igreja, correto? Isso, é ligado à Igreja Católica. Ligada à igreja católica. Vocês, na hora do acolhimento, vocês verificam a religião? Não. Não. Seguem. A Fazenda da Esperança, a gente Isso. fala que a Fazenda da Esperança é aberto para todos. Ateu, evangélico, católicos, até o lado sexual, trans, lésbicas, todo mundo. A Fazenda da Esperança, ele não faz distinção de ninguém, mesmo com aquelas pessoas que têm problema de afetividade. A gente abre as portas para Acolhe, todos, né? acolhe todos. Acolhe todos. Muito Sem bem. exceção. Mais uma pergunta que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Por exemplo, eu já vi isso aí. Por exemplo, uma grávida, ela é dependente, né? Químico. Sim. E aí ela precisa ser internada. Vocês acolhem? Como que vocês tratam isso lá? Como que funciona, né? Então, a gente acolhe, por exemplo, na parte feminina, a gente acolhe mães com filhos. Inclusive, tem uma acolhida lá agora, que tem uma filha. A filha tem 10 anos, ela estuda normal, tem a rotina dela, e a mãe faz a recuperação. E temos uma menina grávida também lá, que daqui a uma semana vai ganhar a filha dela. Então, assim, a gente abre as portas também, tanto para mães com filhos, mas também para as mulheres grávidas. Claro, a gente faz o acompanhamento da grávida agora, a gente faz todo o acompanhamento até ela ganhar o neném, de providenciar os enxovais, né, o berço, de levar no médico para fazer a ultrassom. Então a gente faz todo esse acompanhamento para não perder essa oportunidade dela se recuperar, que não seja um impedimento ter filho ou estar grávida ou não. A gente acolhe a todos, tanto mãe com filhos que queiram se recuperar, tanto mulheres grávidas. Então a gente abre as portas para todo mundo. E a criança, ela continua depois de nascida junto com a mãe? Isso, a criança continua legal. junto com a mãe faz o processo da recuperação junto com a criança, Que até legal. terminar a recuperação. Aí tem uma afetividade, né? Quer dizer, tem podemos dizer, um alinhamento entre mãe e filha, né? Isso, e cria realmente um Um vínculo. vínculo, né? E mesmo ela estando lá, por exemplo, tem algumas que têm filhos fora. A gente não corta também esse laço familiar, não. Sim. Elas têm um contato com as famílias, tem todo dia semanal, elas podem escrever uma carta, a família manda a carta-resposta. Quando é aniversário delas ou do filho lá fora da família, elas podem fazer ligação para criar esse contato familiar.
familiar. Todo segundo domingo do mês, depois que a acolhida termina, passa por 3 meses, que é a fase da triagem, recebe a visita dos familiares, porque o nosso intuito também, porque a maioria delas, no tempo da drogadição, perde esse vínculo familiar. O nosso intuito é dela se recuperar, mas também recuperar o vínculo familiar que não tinham na drogadição. Então, Isso a é gente importante para o procura... tratamento, né? Exatamente, é importante, sim. O Valtinho gostaria de fazer uma colocação? Tem casos, já aconteceu casos, tipo assim, a mãe ir para a fazenda e os filhos estar na conselho tutelar, né? Ou estar em casa de apoio, porque às vezes na rua ela não tem condições. E com a evolução dela dentro da fazenda, alguns casos elas conseguem a guarda da filha novamente. Do Sim. filho. Muito bem. Muitos deles que já vão, né, às vezes vão ser internados lá, Cláudio, eles estão em conflito com a lei. Sim. Como que vocês tratam isso? Cláudio, como é que está nosso tempo aí? Nós precisamos... Vamos ter agora 2 minutos aí, já já a gente vai dar um intervalo. Então vamos fazer o Daí seguinte, vem- vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. Vamos deixar o endereço e o telefone da instituição aqui, que Tranquilo. nosso tempo está acabando. Tá bom. Pode falar, o telefone e o endereço da Casa Terapêutica. Telefone, Fazenda site, Esperança. doações, pode- É. Isso. Tá, o telefone é 61 998 02 35 12. Esse é o WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp, o WhatsApp da Filipa. E vocês têm um telefone fixo e qual é o endereço da instituição? 3158. 3158-3444. É o Isso. telefone fixo da Da instituição. instituição. E o endereço, você lembra o endereço para poder falar? É Estrada do Barreirão. Estrada do Barreirão. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato com um desses telefones, a gente explica melhor, porque como é chácara, né? Então às verdade. vezes tem dificuldade, a gente... Então é o 61-99-802-3512. Isso. Tá, vocês têm um site? Um site Não, na internet? não. Não? Mas é fácil de encontrar caso faça uma busca ali no Google. Sim, isso, Contato com fazenda vocês. de Ibiporá, aí Tá. aparece. E qual a fazenda mais próxima depois aqui de Biporã? Depois, a feminina aqui é Santa Cruz de Rio Pardo, que dá Santa mais ou Cruz menos do umas Rio Pardo. 2 horas e meia. Sim, sim. A masculina é perto aqui, né? Masculina é Jandaia, mais Jandaia, próxima. né? Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. Ah, muito bem. Ok. Bom, daqui a Muito pouco bem. nós vamos trazer mais testemunho, né? A Ana Cláudia chegou muda, mas não vai sair calada, tá? Vai falar. Vamos lá. E vamos dar um breve intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Fique Tomar uma ligado. aguinha. Advento FM, a rádio da esperança. Para resolver lá dentro mesmo. Quando necessário, às vezes pede advogados, né? A gente procura os advogados, elas mesmo ou eles mesmos já têm algumas pessoas que eles já acompanham certos casos, então a gente só liga e os advogados já acabam fazendo esse acompanhamento, elas estando dentro mesmo da fazenda. Vocês são colaboradores da justiça e contribuem sempre que possível. Exatamente. É isso. Sim. Outra coisa, vocês têm faixa etária lá que vocês... de quantos anos a quantos anos vocês estão recebendo, né? E como que vocês tratam também as pessoas que precisam de medicamentos, por exemplo, às vezes a pessoa entra lá já com medicamento. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, sobre medicamento, é um dos casos também que a gente já conversa antes da internação. A gente pergunta, a pessoa tem algum problema de saúde, toma algum remédio controlado, porque algumas delas tomam remédio controlado. Então, a gente já pede exatamente para consultar lá fora antes da internação, já providenciar as medicações controladas que trazem junto com as receitas. Então, na entrada, elas já trazem a medicação, as receitas e a gente dá continuidade de acompanhar nesse sentido. Os medicamentos ficam num lugar fechado, dentro da nossa casa, geralmente num quarto, num Vocês armário controlam isso? fechado, a Vocês gente controlam. controla. Elas não ficam com medicação. Ok. A gente que controla e dá, elas tomam na nossa frente pra gente ter certeza que está tomando e bem controlado. E que faixa de Aqui- idade? E que aqui- faixa de idade vocês recebem? Sim. A questão de faixa etária, existe realidades e realidades. Existem fazendas e fazendas. Tem fazendas que podem acolher menor e tem fazendas que não têm estrutura de acolher Acolher. menores, porque o governo em si estabelece algumas regras e normas que a gente tem que seguir e a gente vai de cada realidade. Mas de 15 anos
a 18 anos, né, que é a fase da adolescência, né? Sim. Tem fazendas que acolhem a adolescência e tem fazendas que não acolhem. E de menor já é mais de boa, né? A partir de 18 anos até 60 anos de idade a gente acolhe. Muito bem. Outra coisa, eu tenho uma pessoa que eu preciso, por exemplo, internar. O familiar pode visitar a fazenda antes de internar? Sim. Antes de promover o internamento? Antes de internamento, sim. Filipe, eu quero internar alguém, mas antes da internação eu quero conhecer o lugar, quero conversar pessoalmente. Isso. A gente pode ir, pode até levar a pessoa que deseja a internação, vão lá conhecer. A pessoa escuta até os testemunhos das outras que já estão lá dentro, Sim, até isso é importante. para ela perceber que ela não é diferente, né? E ver a evolução das outras lá. Mas pode sim. Muito bem. E você, por exemplo, você está precisando de doação. Você Sim. hoje poderia falar o que você está precisando, aonde que entrega. Vocês têm algum ponto no centro de Ibiporã que facilite a entrega de donativos sem que a pessoa tenha que ir até a fazenda? Sim, a gente tem o nosso escritório central, né, que temos a nossa secretária que trabalha lá no escritório central, e a gente acolhe todo tipo de doação, né, principalmente a alimentação, materiais de limpeza, de higiene, né, a parte financeira mesmo, qualquer tipo de doação, roupas. Então, qualquer tipo de doação a gente acolhe, até mesmo não só doações de bens, né, materiais, mas algum voluntariado, alguém quer fazer um trabalho voluntário, dentistas, né, psicólogos, né, psiquiatra. Então, assim, se alguém tem alguma profissão, queira também fazer um trabalho voluntário, a gente é bem-vindo, a gente agradece muito. No centro de Ibiporã, a gente tem o nosso escritório central, que a nossa secretária trabalha lá, a Iane, né? O contato dela é o 43-3158-3444. Então é só entrar em contato com ela e ela se comunica com a pessoa e faz a entrega da doação lá em Ibiporã mesmo na cidade, e a gente sai da fazenda para pegar as doações lá dentro do escritório. Muito bem. Muito Quero bem. mandar um abraço aqui, já de antemão aqui, para o Rubens Ribeiro, que está escutando a rádio nesse momento, está gostando muito da entrevista, tá? E o Rubens Ribeiro. Rubens Ribeiro. Um abraço a você também, a Raquel, a esposa dele, né, que está com ele. E, Obrigado, Rubens, pela audiência, né? sim, pela Obrigado audiência. pela audiência. Obrigado. Bom, continuando aqui agora um pouquinho, nós vamos falar com a Ana Cláudia, ela tem 35 anos, ela também contribui com o projeto, né, lá da Fazenda Esperança em Ibiporã. Bom dia, Ana Cláudia, tudo bem? Bom dia a todos. Conta um pouquinho para nós da tua história, do teu depoimento, né, da Fazenda Esperança. Fala pra gente um pouquinho. Bom, eu comecei no mundo da drogadição em 2016, né? Eu comecei com álcool, aí eu tive curiosidade, conheci a cocaína, aí depois de 4 anos eu comecei no crack. Aí foi onde que eu arrumei um companheiro, só que eu não gostava dele, por causa que lá a droga era mais acessível, eu podia usar a hora que eu queria, e na casa da minha mãe não podia. De que cidade você é? Eu sou de Cândido Mota, interior de São Paulo. Cândido Mota. Aí eu ficava lá, eu apanhava, ele era um relacionamento abusivo. Aí até que um dia eu estava sentada na porta de uma igreja, perto de onde eu ficava mesmo, passou uma prima do meu ex-marido. Aí eu falei pra ela passou: oi Ana, o que você tá fazendo aí? Eu falei: tô aqui, né, eu tava, né, embriagada, drogada. Aí ela falou: você quer ajuda? Eu falei: no que eu mais quero na minha vida. Ela falou assim: então, tem uma fazenda lá no Paraná, você não quer ir pra lá? Quando foi isso? Isso foi dia... E Ana, você... Foi Ana. no dia 10 desse ano mesmo, de janeiro. Ah, de 2024. Isso, de 2024. Eu entrei dia 24 de janeiro na Tá, fazenda. e quanto tempo você ficou ali nesse estado de utilizando drogas, na rua, longe da família? Eu tinha casa, sabe? Eu tinha tudo na minha casa. Só que como meu pai e minha mãe não aceitavam o mundo que eu tava, eu preferia ficar na rua. Ah, entendi. Aí foi onde eu arrumei esse companheiro que eu tô falando. Que é o caso de muita gente que vive, Muita né? gente. É. Foi um rapaz, ligou pra mim, chamar de vídeo, perguntando se eu queria mesmo, que era pra me escrever a carta, e eu adiando, não queria ir, até que um dia minha mãe me pegou e me levou, fez os exames todos e trouxe eu no mesmo dia pra fazenda. E todo mundo me acolheu com maior alegria, eu já me senti em casa, porque lá sim, a gente tem uma família de verdade, porque na rua a gente não tem. Sim. Você tem filho?
Eu tenho um de 15 e um de 5 que fez aniversário ontem, de 5 anos. Como é o nome dele? De 5 O anos? Brian, de 5, e o Vinícius, de 15. Parabéns, meu Brian. É Obrigada. isso aí. Parabéns, né? Porque você falou uma coisa aí que deve até ser registrada, né? Os amigos são aqueles verdadeiros que nos acolhem, que dão aquele incentivo para você melhorar de vida, né? Porque gente que não presta, eles querem levar a gente mesmo pro buraco também, junto com eles, né? Com certeza. E aí, graças a Deus que você aceitou, né, essa acolhida e foi bem recebida lá na fazenda, Muito né? bem recebido. E você então está superando, né? A cada E dia. você é jovem ainda, né? Uma Sim, jovenzinha. estou com 35 anos. Novinha de tudo, né? Tem muita vida pela frente aí, pelos filhos também, né? Que estão ali, dependentes também de você, né? Num Sim. futuro maior aí, né? Ô, Ana Cláudia, uma pergunta. Você já recebeu visita dos seus filhos ali? Tive a primeira visita no mês passado. É, tua mãe Sim. veio trazer. Veio Tá. todos. E a tua relação com a tua mãe e com o teu pai, como é que tá? Melhorou? Muito boa. E, inclusive, para acrescentar, eu sou filha adotiva. Ah, sim. Eles são mais que pai para mim. A nossa convivência é muito boa. Muito bom. Amém. Que bom. Melhorando, que né? bom. Graças ao trabalho que a Fazenda Esperança, né, faz, né, para recuperar e trazer vida nova a essas pessoas, né? Sim, com certeza. Que Deus continue te abençoando. Amém a todos nós. Obrigado, viu? Agora nós vamos falar com a Cristiane Moraes, de 49 anos. Você pode falar um pouquinho sobre a tua experiência com a Fazenda, Bom com o dia a tratamento? todos. Bom dia. Minha experiência, eu comecei com 19 anos na droga. E eu perdi meu pai, minha mãe e minha irmã de câncer, um atrás do outro. E sobrou só, fiquei sozinha no mundo. E o mundo me ensinava só coisa ruim. Você está com Deus. Você não está sozinha. Agora sim. Mas naquela época eu nem Sim. queria saber de Deus. Nem Entendi. sabia a palavra certa. Você é de onde? De Baiti. Baiti. E ali eu fui aprendendo. Eu comi, parei na rua, comi coisas do lixo. E a sorte que eu tinha uma doutora que era amiga da minha irmã. Cheguei lá, eu estava com 45 quilos. Chegou a miséria extrema. Extrema, era puro osso. Vivendo em condição de rua. É, eu fui pedir um dinheiro para ela, perguntou se eu queria ajuda, que ela soube sobre a fazenda. Ela fez eu escrever a carta, eu escrevi para mandar. E daí eu fugi dela, era para vir no dia 22, eu fugi 2 dias dela. Daí dia 24 ela parou na frente da minha casa e falou, entra no carro. E eu vim parar aqui na fazenda. Quando eu cheguei, fui acolhida com música, até chorei e tal. E a gente aprende ali a trabalhar, a conviver e rezar muito. Ali, em primeiro lugar, é Deus. E a gente é uma família. Então a gente aprende a ver a outro, a Jesus. Me diga uma coisa, antes da sua vinda, como que era a sua vida? Quanto tempo você morou na rua? Quanto tempo você ficou nessa situação? Ai, bastante tempo. Faz, acho que 2 anos que eu fui morar aí numa casa. Mas o resto eu parava mais na rua. Era mais na casa rua. de um, na casa de outro. E você tem filho? Tenho. Tem. E eles já te visitaram na fazenda? Não posso. Não pode. Não, Tá. mora com o pai. Entendi. Entendi. Mas me diga, você tem uma experiência também bem assim, grave, né? Em relação, podemos dizer assim, grave, né? Até mesmo, alguém tentou te matar? Como é que foi essa história? Eu morei com uma pessoa e a pessoa... tava- Que é o pai dos seus filhos? Não. Não. Não é o pai dos seus Não. filhos. Ele tava com droga, ele usava droga e álcool também. Você começou com álcool? Com álcool. Tá. Daí que eu caí para as drogas. E ele também era usuário. Daí eu cheguei e estava dormindo. Às 3 horas da manhã ele chegou, um pedaço de pau, me deu no olho, que eu perdi a visão, e me deu 14 facadas. Nossa, No 14 corpo. facadas. E daí eu perdi aqui a minha garganta, eu uso um aparelho. Então, ali eu olhava assim no jornal e falava assim, só com ela que vai acontecer, comigo não vai. E aí, infelizmente, a vida real é essa. A gente, na droga, a gente pode até morrer. E Jesus que me preparou e me ajudou a estar nesse lugar, na Fazenda Esperança. Porque senão eu estaria morta. Quanto tempo você está lá? 3 meses. 3 meses. Sim. Muito bem. Bom, Cláudia, depoimentos impactantes aqui a gente está ouvindo, É né? impactante mesmo, né? Da Cristiane Moraes e da Ana Cláudia, né? Que representa aqui o trabalho da Fazenda Esperança. É uma esperança realmente para quem está dependendo, né, dessas Sim, drogas, né? sim. Eu acho que você também poderia falar um pouquinho, né?
quanto tempo elas estão indo bem no tratamento, no desenvolvimento delas, né? Claro, assim, as duas, assim, eu que recebi, né, quando chegaram, então, assim, a gente acaba criando, a gente que está na frente, a gente acaba considerando realmente como filhas, né? Como eu vejo elas, né? Minhas filhas crescendo, eu vejo um antes e depois, e todos os dias converso com elas e falo, nossa, que orgulho, né? Como estão progredindo, né? Até não só no lado, assim, da convivência, do trabalho, mas também do lado espiritual, que a gente vê que quando chega, né, com aquela falta, aquela sede de Deus, mas depois a pessoa começa, sabe, a experimentar Deus, a fisionomia muda, o olhar, o rosto muda, a gente percebe o brilho nelas, né? Então, assim, realmente, a Fazenda da Esperança é algo incrível, né? Que realmente, assim, é um pouco difícil de explicar, né, em palavras, mas quem só realmente passa por lá, quem vive lá, sente realmente isso, essa presença de Deus, assim, na vida. Então, assim, como responsável delas, geralmente eu vejo, sim, vale a pena, como eu falei, vale a pena, né, a doação, porque realmente os frutos são maiores, né, são maiores. Muito bem. Bom, eu agradeço a Cristiane, também agradeço a Ana Cláudia pelo depoimento. Cláudia, nós estamos caminhando para os finalmente aqui, vamos deixar aberto para elas fazerem as considerações finais, né, do que a gente não falou ainda, do que vocês puderem falar. Nós temos aí 1 minuto e meio para cada uma para poder fazer as considerações finais. Pode começar para você. Bom, eu quero, né, principalmente assim, pedir, né, em nome da Fazenda da Esperança de Ibiporã, pedir para aquelas pessoas que hoje nos escutam, nos acompanham, que realmente assim, pedir que possam apoiar essa obra, porque realmente os frutos são maiores, é um trabalho realmente muito grande, muito bonito. E com aqueles que puderem contribuir de uma forma como eu mencionei, né, alimentação, de doações, geralmente a gente vive com base à providência, então assim, eu realmente, a minha mensagem final é exatamente isso, pedir a vossa ajuda para quem puder colaborar conosco, né, sejam bem-vindos e a gente agradece, porque realmente assim, é um trabalho que vale a pena, mas também quero convidar a todos que nos escutam, né, se alguém tiver o interesse de nos conhecer melhor, conhecer o nosso trabalho, sejam bem-vindos. A Fazenda da Esperança é aberto a todos, não importa a religião, como eu falei, não importa a sexualidade, vão lá nos visitar, a gente quer criar esse relacionamento com a igreja, com a sociedade, com a comunidade, né? Então, sejam todos bem-vindos para nos visitar, para nos conhecer melhor, e juntos, unidos, a gente leva juntos nessa obra que com certeza é uma obra de Deus, né? Então, um abraço a todos e feliz Dia dos Trabalhadores. Muito bem. Ô Cláudio, eu gostaria de deixar aqui também um recado, que na Rua Brasil 110, em Ibiporã, a casa do... Londrina. Na Rua Brasil 110, aqui de Londrina, é um ponto que você também pode contribuir com a Fazenda Esperança, que é a casa do Walter. Isso, que... é a garagem dele lá também, onde ele vende muitos carros. Eu achei que o Walter era de Ibiporã. Não, era daqui, viu? E também gostaria de mandar um beijo para Maria Clara, para Maria Fernanda, para Loren, também, né, a filha da Claudiane, e um beijo para a Claudiane também, que está aqui no estúdio. Será um prazer, viu, Vocês Claudiane? também podem fazer a consideração de final de vocês, pode mandar um beijo para o filho de vocês, pode mandar um beijo para o familiar de vocês, fique à vontade. Lá de Ibiporã também, os seus amigos que estão lá, né, acolhidos. Eu falo, vou pedir, quem quiser ajuda, procure a Fazenda Esperança. Sim. Que ninguém vai se arrepender. A gente transforma o mundo completamente diferente do que da rua. Certo? E quem puder ajudar a gente mesmo com providências, as coisas, vai ser muito bom. Muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Agradeço a todos. Valeu, Cristina. Muito bem. Obrigado pelo seu depoimento também, viu? Falou a Cristiane Moraes, 49 anos, né? Muito Cristiane. bem. Bom, Ana Cláudia? Bom, eu queria mandar um abraço para o povo de Cândido Mota, né? E falar que eu estou muito bem na fazenda. Legal. Que não se arrependo de fazer a doação, porque lá você vê Deus, você vê Jesus um no outro. Lá é uma paz. Vão visitar a gente, que vocês serão bem recebidos. Verdade. A Fazendinha, para quem não foi, né? Eu faço esse convite, vá. Porque ali vocês vão ver ali o local, né, onde está a padaria, onde o pessoal cozinha, enfim, é um oásis, podemos dizer assim. Bacana. Né? Um oásis onde as pessoas estão ali felizes, contentes e se libertando também, né, da droga, né? Graças a Deus, né? Tem um caminho a seguir, né? Sim. Pessoa que está nesse mundo e quer mudar de direção, Fazenda Esperança é um caminho aí para você
trilhar e mudar a sua vida e recuperar a sua família e ficar longe desse mal que afeta a sociedade. Verdade. Verdade. Cláudio, eu por mim aqui dou por encerrado, lembrando que agora no dia 5 de... Cláudio. Sim. Quero mandar aqui a Lena está falando colocar o nome da Maria Rosa, né, que é voluntária. Ela atende lá o pessoal também. E o Walter, né, o Walter Borino. O Walter sempre está aqui conosco, sempre a gente está trocando algumas ideias, né? Felizmente, eu conheci o Valtinho há mais de 40 anos. Tenho conhecimento com esse cidadão aí, que tem um coração enorme. E quando ele fala da fazenda, não sei se vocês percebem, ele chega até a chorar, Sim. entendeu? Porque ele tem um carinho tão grande pela fazenda que é impressionante. E ele se dedica mesmo de corpo e alma, ajudando as pessoas, acolhendo, orientando, né? De como deve proceder para ser ali acolhido, né? Então quero deixar aqui um abraço apertado aqui ao Walter, né? E também a Rosa, né? Maria Rosa, que é voluntária. Muito obrigado pela sua participação também, viu, Maria Rosa? Que Deus te abençoe, que continue sempre assim como voluntariado, né? Em ajuda ao próximo, Sim, né? eu gostaria de lembrar também que Diga. domingo, dia 5 de maio, vai ter a 8ª Copa Londrina de Jiu-Jitsu no Ginásio de Esporte Moringão, das 9 em diante. Combinado. Vale a pena. Evento final de semana. Ok, só tem um minuto só. Agradeço aqui a Filipa, né? Olha, parabéns, viu, Filipa? Você tem de acolhimento com as meninas. Eu vejo que você tem muita capacidade, tem muito amor no coração para dar para essas meninas, né? Que elas precisam disso, né? Agradecer também a Cristina, a Ana Cláudia e a todos aqui, o Alex, também o Mário que está nos assessorando aqui, né? E Dona Helena também que está aqui do meu lado, sempre comigo, graças a Deus, porque faz 50 anos que ela me atura. Então, é uma vida que nós estamos aqui vivendo e também procurando ajudar os nossos semelhantes. Sempre. É. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos da Advento. Obrigado pela audiência. Obrigado, Rubens, também, o Rubens Ribeiro que está conosco. Um bom dia para você, um ótimo feriado e que Deus abençoe a todos. Advento FM, a Rádio da Esperança. Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia.